segunda temporada de Rebelde foi sim melhor que a primeira, mas eu tenho considerações pra fazer. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje a gente vai falar tudo o que eu achei desta segunda temporada de Rebelde Netflix que estreou. E que assim, galera, muita coisa pra falar, porque muita coisa aconteceu. Teve acidente, teve morte, teve surto, teve grito, teve choro, teve tudo. A gente precisa conversar porque a gente tava com muita expectativa, algumas foram supridas, outras nem tanto. Mas não quer dizer que a temporada foi ruim, vamos falar sobre isso, porque é muita coisa pra comentar. Ai, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Essa segunda temporada de Rebelde me deixou sedenta, então eu preciso me hidratar, porque o negócio foi... Peraí que eu tenho que estar caráter pra isso. Agora sim, 100% aqui a caráter com esse copo maravilhoso. Então vamos lá que eu tô com sede. Que coisa interessante. Mas antes da gente começar aqui a falar, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui nesse vídeo, deixar o seu like nele também, porque é de graça, não te custa nada e ajuda muito no meu trabalho, porque realmente o YouTube acaba entendendo que vocês gostaram e divulga esse vídeo pra mais pessoas. E manda esse vídeo também pra aquele seu amigo fã de Rebelde Netflix pra gente comentar tudo da segunda temporada. Mas já vou deixar claro que teremos spoilers sim nesse vídeo, porque a gente vai comentar os acontecimentos e tal, mas eu fiz uma review com os 2 primeiros episódios aqui sem spoiler, então dá pra você ter uma noção ali. E aqui a gente vai falar de tudo. Então assiste a temporada, salva esse vídeo e volta aqui depois, beleza? Bom, primeiro eu vou falar das minhas considerações gerais aqui sobre a temporada, pra depois a gente entrar um pouco nos personagens em si e o que aconteceu com eles. Então vamos começar dizendo que essa segunda temporada, ela foi mais sombria do que a primeira. Rolou muita coisa intensa. Eu achei ela mais sombria e mais intensa do que a primeira, que foi um pouco mais leve, mais nostálgica. Essa também teve seus momentos de nostalgia, mas não tanto, porque a gente realmente focou mais na história de alguns personagens e acontecimentos que estão rolando ali dentro do Eus. Vamos lembrar também que essa temporada foi gravada junto com a primeira, então isso tudo já foi gravado há muito tempo, então não tinha como eles saberem qual personagem que ia ser o favorito do público, qual que ia ser o mais odiado, então foi tudo escrito junto, gravado de uma vez, e é isso que a gente tem. Mas eu vou dizer que eles não erraram algumas coisas não, tá? Tem uma galera aí que a gente não gostou e que eles trataram bem pra gente não gostar nas 2 temporadas, a verdade é essa. Esteban! Uma coisa que eu achei legal nessa segunda temporada em relação à primeira é que a gente teve o que a gente não teve na primeira, que é um vilão, de fato, né? O novo diretor, o Gus Bauman, ele é o nosso vilão dessa temporada. Eu achei muito legal porque, primeiro, ele é um vilão com camadas, ele é um vilão com propósito, a gente entende o que ele tá querendo fazer ali, e ele tem um passado bem tenebroso. Então, assim, eu gostei muito da presença dele ali, da desenvoltura que rolou a história por conta dele. Queria fazer uma observação aqui de um momento que rolou nessa segunda temporada, que é o seguinte: a gente, de fato, virou o High School Musical da Series nessa temporada de Rebelde. Então, o Luca não tava errado, isso aqui é High School Musical. Ele faz essa piada lá na primeira temporada por uma razão, que basicamente a gente teve um metaverso do Rebelde, que foi uma peça sobre a história da Mia com Miguel, Rebelde, o musical, dentro do Elite Way School. Fiquei muito confusa com esse momento, entendeu? Mas High School Musical da Series, claramente. E nessa peça a gente teve uma versão remix de Rebelde, diferente da que a gente já conhecia na primeira temporada, mas não ruim, assim, foi uma coisa legal, diferente, um remix mesmo. Agora, a gente não pode dizer a mesma coisa da tão esperada, pelo menos por mim, Bêssame Sem Medo, né? Porque veio aí o cover que a gente tava esperando, que a gente sabia que ia acontecer, e vou falar, foi uma bosta. Nossa, mas eu odiei, assim. Tudo que muita gente falou mal de Rebelde, eu tava lá passando pano, a música, né, quando saiu, eu agora não vou passar pano. Foi muito ruim, eu detestei a versão de Bêssame Sem Medo. Ela virou uma versão morta, uma versão igual a todas as outras, de versão que eles fazem, ficou sem personalidade, ficou sem a animação da música original, que é uma das melhores músicas do RBD, a verdade é essa, mas eles acabaram com a música, ficou uma produção ruim, rápida, a gente esperou esse tempo todo pra isso. Não desceu pra mim. Eu espero muito que vocês não tenham tido essa mesma opinião que eu, porque eu fiquei chateada, eu queria muito ter gostado, mas não deu. E assim, olha a minha cara quando eu vi Bêssame Sem Medo. Nossa, não.
É, gente, essa foi minha reação vendo Bessa-me Sem Medo. Até agora não rolou. E aí acontece uma coisa no meio dessa apresentação que acabou com toda a importância pra mim, porque eu tava odiando a música. Mas vamos falar disso já já. Lembra daquela famosa foto que eu falei várias vezes em vários vídeos aqui, desde que a foto saiu, que tava todo mundo ali cantando junto, todo mundo com uniforme, que tava o Okane, que tava a MJ, que tava o Esteban, tava todo mundo ali cantando junto? Foi muito que bem, essa cena foi, ó, com Deus, não rolou, gente. Essa cena foi simplesmente esquecida no churrasco. Claramente, ela é uma cena que fica ali no final, então saiba que no 8º episódio, quando entram os créditos, fica mais um pouco, porque vai ter mais coisa, tipo uma cena pós-crédito. E aí, claramente, ela pertencia àquele momento, antes daquilo que aparece no último episódio. Mas as conversas dessa cena pós-crédito ficaram sem contexto, porque essa cena foi cortada. E eu fiquei assim, gente, mas o Okane... E cadê essa cena? Cadê esse momento? Por que essa foto virou foto oficial se ela nem tá na série? O que aconteceu? Ai, gente, Netflix, o que ela vê aqui? Mas enfim, né? Eu espero que de repente essa cena apareça num flashback, numa próxima temporada, porque vai ter próxima temporada, né? Do jeito que acabou a segunda temporada de Rebelde, não tem como não ter outra. E tá fazendo sucesso, então vai ser renovada. Mas vamos falar de personagens aqui que rolou uma evolução bem grande de muitos personagens ali. Nem todos como a gente estava esperando. Eu, pelo menos, eu vou falar disso quando eu falar de cada um deles aqui, porque a gente queria ter se aprofundado mais. Não rolou muito, mas isso não quer dizer que foi ruim. A gente teve aprofundamento de uma forma interessante, vamos dizer assim. Acho que se tivesse uns 2 episódios a mais, já rolava pra gente ter esse aprofundamento, porque afinal foram só 8 episódios, é muito curto. Mas como eu disse, as 2 temporadas foram gravadas juntas, eles não imaginavam o sucesso que ia ter a série. Então, talvez numa próxima temporada a gente tenha o formato de 9 ou 10 episódios que a Netflix faz também. Num geral, sobre a temporada, eu posso dizer que eu realmente gostei mais do que a primeira. Como eu disse, ela tem uma vibe nostálgica um pouco mais leve que a primeira, mas ela é bem interessante, tem muitas camadas, tem muita coisa acontecendo, tem essa evolução dos personagens aí. E eu achei legal, porque eles falaram de assuntos bem delicados, como ansiedade, depressão, traição, gravidez, a gente falou de muita coisa, então eu achei bem interessante. A primeira, em relação a essa, eu achava um pouquinho clichê em algumas coisas. No início dos episódios, a gente já sabia tudo o que ia acontecer, porque era bem óbvio. Essa rolaram alguns plot twists ali. Mas vamos falar dos personagens em si e dar desenvoltura pra eu falar de alguns fatos que aconteceram, né? O desenvolvimento deles foi interessante. Vou começar com ela, a dona do nosso Brasil, Emília. Muita coisa aconteceu a partir do que rolou com Emília. Sim, gente, o que eu não podia falar no meu vídeo de primeiras impressões foi justamente sobre a expulsão da Emília, que eu sei que muita gente deve ter ficado muito revoltada com o que fizeram. Mas calma, escuta o que eu tenho pra falar. Não estou tirando o direito de vocês ficarem revoltados, só quero trazer um outro prisma aqui. Até porque eu também tenho as minhas ressalvas com o que rolou. A Andy e a Emília estão bem, tão fofas e tudo mais, só que aí, de repente, a Andy mostra uma música dela pra Emília, que acaba sentindo uma inveja, e isso são palavras dela, tá? E ela acaba pegando a música pra ela e se apresentando com essa música pro Gus Bauman, em troca de estar ali na final do Awards ali que eles querem fazer, né? E aí ela se apresenta ali com aquela música pra poder garantir a vaga dela antes da hora, porque ela tá com medo de ser deportada pro Brasil. Então, ela tem os motivos dela. Isso não justifica, mas ok. Só que aí, antes da gente falar desses motivos, eu preciso falar do negócio que eu queria muito falar no de primeiras impressões, mas eu disse pra vocês que eu queria que vocês tivessem a primeira impressão sem saber, que foi ela cantando Dona de Mim. Gente, eu gritei nessa hora, porque eu não tava esperando, e eu sei que acabou vazando, porque muita gente já sabia, até no meu vídeo mesmo, teve muita gente comentando, eu fiquei até chateada com os comentários, porque eu não queria que as pessoas tivessem falado no meu vídeo o que era, quando eu claramente disse que eu queria que todo mundo tivesse a primeira impressão sozinho, mas tudo bem, foi incrível, ela cantou Dona de Mim, eu não tava esperando, a Isa, incrível pra Isa ter a música dela no Rebelde, a letra tem tudo a ver com a Emília também, ela dá o jeito dela, é bruto, mas é com carinho, ela é dona dela mesma, e ao mesmo tempo a gente perdeu um pouco dessa Emília. Vamos falar disso. E muita gente perguntou, por que ela não cantou Envolver? Como eu falei, a temporada foi gravada há muito tempo, né? Envolver. Primeiro, que não é uma música em português. Segundo, que eu acho que nem tinha Envolver na época. Então tá ótimo, Dona de Mim. Achei mais do que justo. E aí, gente, eu tava falando com a minha amiga, com a Mari Mortani, né, que vocês também já devem ver alguns vídeos dela aqui sobre Rebelde, justamente sobre essas motivações da Emília, né? Vai ter muita gente revoltada, sim, com a personagem, eu entendo. Ficou parecendo só que ela tinha inveja da namorada e usou a namorada na primeira oportunidade que ela teve. Só que é isso que eu falei, a Emília, quando a gente conhece ela na primeira temporada, ela é uma personagem cheia de força, ela é a dona da escola, namora o garoto popular, ela é a garota popular, e ela foi se perdendo no meio do caminho. Então, a gente passou de uma Emília dona de tudo pra Emília namorada
namorada da Andy e ela acabou virando essa pessoa. Só que quando a gente conhece a Emília lá na primeira temporada, ela fazia dupla com o Sebas pra tudo. Fica o questionamento. Será que a Emília compunha música? Será que ela conseguia? Ou quem fazia tudo era o Sebas? Porque a gente sabe que o Sebas compõe. Então, se a Emília não compõe nada, ela tava 100% sendo a sombra de alguém em algum momento, mesmo que ela tivesse personalidade própria, a gente vê o desespero dela de não querer voltar pro Brasil e ela usou a primeira oportunidade que ela tinha, porque senão ela ia ser deportada e ela não queria isso. Então, a gente entende os lados da Emília. Precisava ter usado a Andy? Não, podia ter pedido, né? Tudo bem. Mas a gente consegue entender e eu acho que é justificável, eu acho que é aquela coisa, momentos de desespero. Mas ela errou bastante. E eu fiquei triste porque ela já perdeu esse brilho dela e aí ela vai e faz isso com a Andy. Então ficou muito feio e acarretou na expulsão dela, que eu fiquei arrasada, mas eu sabia que ela ia voltar como ela realmente volta, porque era óbvio que eles não iam tirá-la ali e nunca mais acabou. Então ela volta ali com uma entrada triunfal, inclusive, uma espécie de seita ali pra expor o Gus Bauman. Só que o que acontece? Eu achei que justamente por ela ter sido expulsa dessa forma tão bruta, quando ela volta ali contra o Gus Bauman, falei, cara, ela vai liderar todo esse movimento pra desmascarar ele, etc, etc. Mas aí ela volta morta de novo, ela volta ali pra pedir desculpa pra Andy, que aliás, não fez mais que obrigação, tinha que pedir mesmo. Mas ela não teve tanto protagonismo quanto eu achei que ela teria nesse movimento contra o diretor, nessa rebelião. Eu não sei se ela tava com medo de ser deportada pro Brasil, ela não podia se meter em confusão, não sei. Mas eu queria que ela tivesse tido mais protagonismo, que no fim das contas a gente viu muito mais pela Andy e até mesmo o Okane do que a Emília. E aí, desde que ela voltou, nada aconteceu demais. A gente vê que ela recebe a vaga dela final quando ela tá ali na última cena falando com a Celina, mesmo que não tenha voz a gente entende, então ela vai voltar pra escola. Esperava um pouco mais, ela foi uma decepção. Eu amo a Emília, eu amo a Gigi Grigio e eu acho que é justamente por isso que eu queria ter visto mais desenvolvimento dela, mais protagonismo, mas como eu falei, a gente não tinha como saber que ela ia ser uma favorita do público, porque gravaram as 2 temporadas juntas e ela é a menina brasileira, então eles vão dar prioridade pros mexicanos, eu acho. Fonte e voz na minha cabeça. Ai, gente, mas peraí, que eu tô a manhã inteira vendo e falando sobre Rebelde, então eu preciso me hidratar de novo, entendeu? Porque realmente não tá fácil essa temporada. Vocês já estão entendendo? Esse copo, calma, vou explicar. Vocês devem estar se perguntando que copo é esse aqui, que já mudou, né? Vou ter uma dica muito importante pra vocês, vem comigo. Eu tava com esse copo, agora eu tô com esse aqui, porque quem me mandou isso foi a dona Girafas, maravilhosa. E quem me segue já tinha visto ali nas minhas redes sociais, então eles mandaram, e não tem só esses 2 não, tá? Tem esses 2 aqui também. E eu não sei se vocês sabem, mas eles são chamados de super copos por uma razão. Porque você toma um gole de qualquer coisa aqui, você já se sente dentro da série, gente. Eu bebi um gole, brotou um broche aqui. Vocês estão entendendo o poder? Essa temporada foi tão intensa que eu passei a temporada toda bebendo tudo que eu posso beber aqui dentro, entendeu? Água, suco, tudo mesmo. Porque eu fiquei nervosa, gente. Sem eles, eu estava seca de nervoso até agora. Foram muitas reviravoltas. Isso aqui aí tem essencial. Inclusive, você deve estar se perguntando como é que você consegue um desse, né? Não é exclusivo meu. Você também pode conseguir. Eles estão em todas as lojas Girafas. Na compra de qualquer prato ou sanduíche mais R$ 9,90, você leva um desses copos. Mas corre, porque eles estão acabando. E assim, eu não sei vocês, mas pra assistir essa temporada, vocês vão precisar se hidratar. Então é importante, corre lá pra pegar o seu. Ainda mais se você é assim que nem eu, que você precisa se hidratar, entendeu? Comer alguma coisa enquanto vê Rebelde. Você não vai querer perder essa promoção, né? Mas enfim, vamos falar da Andy, porque a Andy sim teve um arco bem interessante nessa temporada. A gente viu a Andy passando por momentos ali de ansiedade, depressão, que tiveram mais de uma justificativa, mas eu vou colocar tudo na conta da Emília. Por quê? Eles dão a entender que a Andy, ela fica mal porque ela se sente pressionada com essa atmosfera de competição que o Bauman cria ali no Eus, né? E a gente vê a Andy surtando com a aprovação do Sebas quando eles vão ser uma dupla e ela tem que mudar a música dela. E eu não entendi até agora por que ela surtou, porque a Andy não precisa da aprovação de ninguém, nunca precisou. Dizer que ela ficou nervosa com o ranking, com tudo que tava acontecendo ali, pra mim não colou muito. Pra mim o que rolou realmente foi que ela perdeu totalmente o eixo dela quando ela foi traída, né, psicologicamente pela namorada. Então eu acho que dá pra jogar essa conta aí na Emília, porque o resto não me convenceu muito. Mas a desculpa foi 2 coisas, né? Mas eu achei muito interessante a trajetória, porque ela teve um arco bem
completo, né? Ela começa apaixonada, ela passa por problemas, ela tem uma overdose, a cena dela foi pesadíssima, convulsionando. Ela passa por isso, ela vai pra reabilitação, volta e tenta se vingar do diretor, que ela começa a desconfiar que foi o grande culpado. Então ela tem um arco bem legal aí ao longo da temporada. Não foi o meu arco preferido, porque tiveram outros que pra mim foram bem mais legais, mas eu gostei dessa profundidade que deram pra ela. Porém, assim como a Emília, eu esperava mais. Ela passou 1 ou 2 episódios simplesmente sem aparecer, voltou ali na festa do Esteban e a gente não viu a família. Eu queria ter visto mais desse outro lado da Angie, não veio aí. Espero que isso apareça, porque foi citado. E se não era tão importante, pra que botaram? Vamos falar de outro casal improvável, que não dá pra falar separado, porque foi a temporada toda, né? MJ e Sebas. Não dá pra gente falar de cada um, porque foi a temporada toda eles ali, né? Uma coisa só. A MJ, eu falei ali no meu primeiro vídeo, que ela finalmente mostrou aqui que ela veio ali no EUS, né? Depois de convencer os pais a ficar, de seguir a carreira solo dela ali, ela realmente se mostra uma pessoa com mais atitude, querendo mudar, querendo aparecer mais, querendo ter o espaço dela, diferente da MJ, cristã, evangélica e Madre Teresa de Calcutá, que chega ali no EUS no início da primeira temporada. E o Sebas, a gente vê que ela e ele estão com um negócio ali, né? No início, por conta da dupla que eles fizeram, que acaba crescendo pra algo maior. E vou dizer que o Sebas, gente... MJ, eu te entendo. Caí um pouco nesse conto do Sebas também. Já falei que o Alejandro é uma questão pra mim, eu amo o Alejandro, mas assim... O Sebas teve momentos ali que eu olhei, eu fiquei com pena, eu falei, acho que ele vai mudar, vai ter uma redenção, principalmente pela complicação toda com a mãe e tudo mais. Mas teve um momento muito engraçado, eu queria poder ter uma câmera em cima de mim, mostrando as minhas reações vendo série. Quando ele e a MJ têm ali, né, um momento mais íntimo, não estou falando da primeira vez, porque veio aí, primeira vez de MJ foi com o Sebas. Preciso superar isso ainda, tá? Que eu queria com o Dixon, mas tudo bem. Mas no momento que eles estão ali na cama conversando, ele fala pra MJ que ele se tornou um homem melhor, ele está se vendo diferente desde que ele tá com ela. E aí quando ele fala isso, eu pego e falo... Sim, porque você tá descobrindo que você também quer beijar meninos. Vai, Sebas. Mas, né, não rolou. Enfim, eu achei eles dois um casal mais fofo do que eu gostaria de achar. Eles me convenceram em vários momentos. Tava muito fofo ver o Sebas fofo, mas acaba que a MJ trai ele com o Dixon e ele acaba não se recuperando nisso, ele não confia mais nela, que foi a única pessoa que foi legal com ele mesmo. E aí ele acaba voltando a ser o Sebas amargurado que ele tinha, né? Que a gente já tinha visto antes. Gostei do desenvolvimento desses dois mais do que eu deveria ter gostado. O Sebas também foi um que me deixou um pouco incomodada de não ter sido explorado mais, né? A gente sabe que ele é um personagem que tem muito potencial pra ser muito interessante, super explorado, com as questões da mãe. Ela vai ser presidente, ele tem uma mãe super ausente e ele tá tentando descobrir o que ele quer ser, quem ele quer ser, né? Em vários aspectos. E aí, no final, ele é ameaçado pela mãe que ele vai estudar numa outra escola, mas ele acaba se formando no EUS. Então fica questionamento. Ele ainda vai pra outra escola? É uma faculdade? O que é aquilo? Não sei. Ou ele realmente vai seguir na música? Ele volta pra próxima temporada? Tudo muito em aberto. Espero que ele volte, porque não me tira o Alejandro, que eu vou ficar triste. E aí a gente tem esse desenvolvimento maior. Vamos falar da nossa princesinha, ela mesma, a Hannah, gente. Eu quero já começar dizendo que eu gostei do que aconteceu com a Hannah. Muito mais do que na primeira temporada. Porque a gente teve um arco dessa vez, né? E a Hannah, gente, nos 2 primeiros episódios, eu só sabia xingar. Porque ela tava insuportável. Ela tava sendo uma grande idiota com todo mundo de graça, entendeu? Não parecia muito a Hannah que a gente tava acostumado. Então me incomodou ver ela ali daquele jeito. Só porque o Esteban seguiu a vida e tava pegando metade do colégio. E a gente vai falar disso também já, mas assim... Tava me incomodando, não parecia a Hannah. Mas aí, coisas acontecem com a Hannah. Gente, a sextape, que agora nem faz sentido mais chamar de sextape, porque no caso foi até uma live. Nossa, mas eu fiquei mal por ela, né? E confesso que na hora eu fiquei na dúvida se o Okami tinha feito de propósito ou não. Mas ele fica muito mal, então acho que realmente foi sem querer. A Hannah passa por toda essa redenção de... Ela chega ali, né, no EUS como a estrela famosa e tal, nananã. E aí ela acaba namorando o Esteban, e aí ela quer se descobrir, ela tá na banda famosa da escola, e aí no fim das contas, enfim, ela tá tentando entender quem ela é, sem ser a Hannah Cohen, estrela famosa desde novinha. Então a gente vê esse arco dela, e eu acho que tudo mudou pra ela nessa época da sextape e do acidente do Dixon, aonde ela bate com o carro depois de beber e dirigir. Ou seja, mais um assunto interessante que eles trataram, e que é importante a gente falar sempre com a galera mais nova, que beber e dirigir não dá certo, né, galera? A gente viu, e isso mexeu mesmo com ela, porque o Dixon podia ter morrido. Então ela fica muito preocupada, e eu acho que ela acaba querendo entender mais as coisas e mudar a atitude dela, enfim. E aí, o momento que eu olhei, eu falei, essa é a Hannah, foi justamente
justamente na hora que a MJ acha que está grávida do Sebas, depois deles terem transado a primeira vez, e a Hannah fala, não tem certo ou errado, e eu vou estar do teu lado pro que você decidir. Eu achei um momento lindo das duas, principalmente por elas terem começado meio estremecidas, né? E aquela é a Hannah, entendeu? Então eu acho que muita gente não gosta da Hannah porque não se dá o trabalho de conhecer um pouco mais a personagem. Eu gosto muito dela, eu acho que ela tem muito potencial também, e eu acho que ela é incompreendida, gente. E é isso, vou passar meu pano pra Hannah Corren. Vamos seguir aqui e falar do grande insuportável dessa série, que assim, não entendi por que não era ele ali naquele saco preto. Esteban, chato, insuportável, pior personagem da série, desenvolvimento chato. E se ele já era sem graça antes, agora ele ficou só insuportável mesmo. Então, primeiro que eu já quero começar dizendo o seguinte, não sei o que todo mundo vê nesse menino. O Sérgio é realmente bonito? Sim, não dá pra dizer que não. Mas ele não tem personalidade nenhuma. E de repente a escola inteira tá lambendo o chão dele e ele se achando o maioral. E aí pega a Laura, pega a Ilse, a Hannah tá sofrendo por ele. Gente, tem nada demais. Mas a gente vê uma soberba vindo, né, desde que ele descobriu que ele é um Colucci. E aí ele ganha essa fama ali na escola e ele resolve abraçar esse personagem Colucci com unhas e dentes. Ele pegou o lado ruim do Colucci. E aí ele acaba vestindo essa capa e virando um personagem que só tá atrás de fama, uma pessoa que não se importa com ninguém, que quer passar por cima de tudo, de todos. Ele tenta roubar no negócio do ranking ali do algoritmo, usa os outros, usa a Ilse, usa o Luca, usa todo mundo, briga com o Dixon. Quer dizer, ele se perdeu 100%. Não que ele tenha sido grande coisa antes, mas ficou muito insuportável. Mas assim, queria dizer também outra coisa. Esse menino merece ser castrado, tá? Porque não pode ver uma mulher. Impressionante. Sem contar do que acontece com ele no final, né? Ele é o responsável pela morte do Gus Bauman. E aí, ele acaba o quê? Se safando porque o Papi Colucci salva ele e quem leva a culpa é o Okane. Ele se manifesta? Não. Então, no fim das contas, não adianta você fazer uma boa ação se você é um bostão. Vamos falar do nosso Cristalzinho, porque ele sim, pra mim, teve a melhor história, melhor arco, melhor evolução dessa série, principalmente depois da primeira que ele tava apagado. Dixon, baby! Na primeira temporada, ele não teve muito destaque, a gente não conhecia muito sobre ele, só que ele tinha dinheiro e aí ele tentava ser uma pessoa normal no meio disso tudo. E agora ele teve um baita protagonismo e ele é o grande momento ali de não conheça seus ídolos, né? Porque ele era muito fã do Gus Bauman e vira aquilo, né? O Gus é um idiota e ele se decepciona com quão idiota ele é. E assim, acabou com o Gus Bauman o rap dele, gente. E eu achei muito legal porque ele começa como esse cara bonzinho, amigo de todo mundo, que ninguém espera nada, que enfim, ele é popular na escola, mas as pessoas não dão o protagonismo que ele merece. E ele busca esse protagonismo de uma forma justa. E vamos falar do galpão, né? Do que ele chama ali de under. Por conta dessa ditadura ali do Gus Bauman, né? Que ele basicamente dopa a Andy pra tentar tirar a Celina da direção e consegue, que assim, surreal, gente, isso é muito pesado. Ele é um adulto dando drogas pra adolescentes. A escola simplesmente não tem mais a liberdade criativa musical que eles tinham antes, que era famosa no Elite Way. E aí, o Dixon descobre um galpão abandonado, todo pichado, que eu não sei vocês, mas quando eu olhei, eu falei, Gente, mas é igual ao galpão, porão, sei lá, que o RBD cantava porque não podia cantar e era uma banda em escondido ali, que o Elite Way School era diferente. E aí acaba que a proposta foi a mesma. Ele acha esse galpão e aí vira um lugar onde as pessoas podem ir lá tocar e realmente se enfiar na música de uma forma livre e não cheia de amarras, como a gente vê com o Bauman. Eu achei uma referência incrível, impecável, e o lugar é muito parecido. Não dá pra dizer que é o mesmo, porque eu acho até que esse Eus aí nem é a mesma escola. Mas tudo bem, é uma filial, sei lá. Nessa temporada ele mostrou muito a que veio também. A química dele com a MJ era de bilhões, entendeu? Maravilhoso. E ele foi essencial na vingança contra o Bauman. Então, assim, merecia muito. Queria ver mais da família dele também, mas eu amei o que fizeram com ele aqui. E vamos falar do melhor personagem de todos, vulgo Luca Colucci. Gente, Luca Colucci, maior, maioral, incrível, icônico, maravilhoso. Tudo que eu odeio no Esteban, eu amo no Luca. É sobre. O Luca, gente, ele continua fazendo absolutamente tudo por todos ali. Ele que dá a cara a tapa nas duas temporadas. Duas temporadas, tudo bom. Ele que é a pessoa que realmente vai ali salvar o dia no fim das contas. E dessa vez quase pagou com a própria vida. Fez tudo mais um pouco e é sobre isso. E o acidente dele, a gente entendeu o porquê que aconteceu, não foi do nada. Primeiro, vamos falar do dueto dele com o Okane, que eu sei que no meu vídeo de primeiras impressões eu falei que a química do Okane com a Hannah era muito grande e tal. E realmente, mais o Luca e o Okane, meu Deus! A química de trilhões, bilhões, zilhões desses dois. Incrível, impecável. O dueto deles ali cantando Bad Bunny, tudo, mas
o momento do beijo, quando acontece a limbeça-me sem medo deles dois, não teve a menor significância, como eu já falei. Queria que tivesse sido no dueto primeiro, mesmo que eu entenda que tenha sido pra provocar o pai. Enfim. No fim das contas, ele fez tudo, né? Como eu falei, salvou o dia e ainda deu o troco no Esteban, que foi um idiota, dedurando o próprio irmão pra diretoria com a questão dos medicamentos. Deu o troco, fez uma festa, jogou a culpa nele, entendeu? Acabou com a imagem dele pro pai. E assim, o Lucas sofre, né? Nossa senhora, cada coisa que esse menino escuta, meu Deus do céu. Mas, icônico, soltou frases icônicas, falou que ele que tinha que ser a Mia Colucci, entendeu? Naquele musical ali. Que é o protagonista da série, a verdade é essa. Okane, o que falar de Okane? Porque eu estou com sentimentos mistos com ele até agora. Porque ele entra ali, a gente entende que ele tem os traumas, ele é um menino coitado, que tá indo ali pra se reabilitar dentro do Eus, que já fez muita cagada, a gente entende o passado dele, mas ao mesmo tempo, ele não deixa de ser o cara que se vendeu pro Bauman pra conseguir um contrato, de uma forma muito zoada esse contrato, porque ele queria passar por cima de todo mundo, se sujeitando a ajudar a dopar a Andy, só pra tirar a Celina do poder e, enfim, ganhar o contrato dele. Tudo bem, traumas e tal, mas ele não é nenhuma criança e o que ele fez foi muito sério. Ele tinha essa ciência que, no fim das contas, tudo isso ia cair na mão da Andy, mas, no fim das contas, ele acaba se redimindo, ajudando a colocar o Gus Bauman no chão. No caso, escada abaixo. Mas eu confesso que é aquela coisa que eu realmente falei que ia acontecer. Ele é o personagem que a gente ama odiar e odeia amar ao mesmo tempo. Eu, particularmente, estou com sentimentos mistos, mas mais pro gostando do que não gostando. Há de se dizer que ele teve atitudes bem zoadas. E eu odiei o fato dele ter levado a culpa pelo assassinato ali do Gus Bauman. Espero, como eu já disse, que ele realmente consiga se redimir disso numa próxima temporada. Laura e Ilse, só uma menção honrosa, entraram pra absolutamente nada. Não tiveram protagonismo. A Laura foi vendida como vai ter mais protagonismo na temporada e não teve. E a Ilse entrou ali só pra pegar o Esteban. Na verdade, as duas entraram ali só pra ter um homenagem ali junto com o Esteban, né? Esse foi o protagonismo. Não fizeram nada de útil. Legal, obrigada. Mas é isso, num geral eu gostei muito dessa temporada, achei ela melhor que a primeira, tem essas ressalvas aí, podiam ter explorado mais alguns personagens, vai vir uma terceira, gostei da maneira que ela encerrou, então a gente tem algumas coisas pra resolver, ver se o Esteban vai levar a culpa ou não, ou se vai acabar sobrando pro Okane, vamos ver o que acontece com o Sebas, com a MJ, com a banda no caso também, tem muita coisa pra se desenrolar, eu espero que numa próxima a gente tenha uns 9, 10 episódios, né, Netflix, que tá faltando tempo, algumas coisas ficaram corridas, então eu quero saber de você aí, o que você achou dessa temporada, o que você mais gostou, qual foi o seu momento preferido, o seu personagem preferido. E se você assistiu o vídeo até o final, comenta aqui. Gus Bauman teve o que mereceu. Que ódio desse homem. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo e tchau. Ai, falei muito. Eu ouvi dizer que cada vez que você usa um desses super copos, você acaba fazendo parte do Eus. E eu acho que é verdade, tá? Primeiro brotou um broche, agora eu tô até de uniforme. Eu, se fosse você, não perdia. Ia lá no Girafas garantir o seu, porque está acabando, galera. Pois eu me sinto prontíssima pra já começar a banda e estar no próximo semestre lá no Eus estudando. Ou então, pelo menos pra comprar o meu combo no Girafas. E você, vai garantir o seu? Porque eu já tô aqui, ó.